Olá pessoal, tudo bem? Continuando a série aqui de dispositivos na rede Profinet, né? Então hoje a gente vai configurar um servomotor, né? Um drive V90 na rede Profinet da Siemens, integrando ela com o CLP SC7200, tá bom? Para a gente começar, né? A gente vai precisar um software a mais do que o Tia Portal, que é o V-Assistant, que ele serve para parametrizar aí o servomotor, tá? Para a gente fazer as configurações do jeito que a gente quer. Vai ser dois vídeos. Um vai ser controle de velocidade, que é como se fosse igual ao inversor de frequência, e outro vai ser o controle de posição, tá bom? Então, vamos lá para a tela do V-Assistant, né? Então, o V-Assistant é esse cara aqui, ó, né? Então, ele é um programinha que serve para a gente parametrizar o servomotor e a gente tem duas opções, ou via cabo USB ou via rede Ethernet, tá bom? No nosso caso, vai ser via rede Ethernet. Então, só clicar aqui e dar um OK. Ele vai abrir essa telinha aqui para nós, tá? Então, essa tela, ela é uma tela inicial do V-Assistant. Ele pega tudo que está na rede, tá? Então, no nosso caso aqui, eu estou com o meu notebook, né? E estou aqui com o Synamics V90PN, tá? Que é o meu servo que eu estou utilizando, tá? No meu caso, eu já estou com o endereço de IP aqui já configurado, mas caso de vocês não estejam, né, vocês vão clicar aqui nesse botãozinho aqui chamado Device Information, ele abre essa pop-up e aqui vocês vão colocar o endereço de IP que vocês querem, tá? Como padrão eu estou usando final 1 para o CLP, final 2 para o IHM, final 3 para o inversor de frequência e final 4 para o servo motor, tá? Que é mais por conta da minha dinâmica aqui das bancadas que eu tenho, tá? Então, você pode alterar o nome, tá? Então, caso dê algum erro lá na frente, quando a gente for integrar ele com o Tia Portal, talvez a gente tenha que alterar o nome aqui, né? Feito isso, é só dar um set, né? Então, ele já salva essas configurações, mas ainda não foi lá para o servo motor, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o comissionamento, né? Então, vocês vão pegar e clicar nesse botão Device Commission, né? Então, vamos clicar aqui, clica no V90 e Device Commission. Ele vai fechar o V-Assistant e vai reabri-lo, tá? Só deixa eu pegar ele aqui de novo. Aqui, ó. Então, tá ele aqui, tá? Então, abriu a parte de configuração, né, do V-Assistant, tá? Então, só vou tirar eu da frente dele aqui. Beleza, tá? Então, estamos aqui com a tela inicial, né, do nosso configurador, né? O que a gente vai fazer aqui? Lembrando que a gente vai fazer um controle de velocidade, né, do nosso servo, tá? Então, primeiro passo, o tipo de controle, né? A gente vai deixar aqui em Speed Control, tá? Depois, quando a gente for fazer a parte de controle de posição, né? A gente vai trocar aqui, né, pelo Position, tá bom? Aqui depois a gente pode conseguir testar para ver se o motor está funcionando ou não, né? E no nosso caso aqui, a gente já está com o servo identificado. Então, só dá um Select Motor aqui, tá? Aqui, vocês vão precisar saber qual que é ele, tá? E daí tá na plaqueta do motor, tá? Normalmente na lateral do nosso motor, do nosso servo, tá? No meu caso é esse cara aqui mesmo. E vou dar um Start do servo 1. O servo ele vai fazer um barulho, né? Se vocês olharem para o servo, agora ele vai ficar corrige verde e a comunicação em verdinho também, tá? Então, notem que ele já está aqui mudando alguns valores. E aqui
a gente consegue testar ele, ver se ele tá funcionando. Digamos, vou colocar aqui 2 RPM e girar para um lado, né? Então, se você clicar e segurar, ele vai movimentar o servo para isso daí, tá? Eu estou olhando para a bancada aqui, né? E ele está movimentando ela, tá? Então, a gente já consegue fazer esse primeiro teste, tá? Próximo passo, a gente vai resetar os padrões de fábrica, né? Então, a gente vai resetar o servomotor para os padrões de fábrica, caso ele esteja com alguma configuração, tá? Então, vocês vão clicar aqui em Tool e Factory Default. Ele vai falar aqui, né, que os parâmetros vão voltar para os parâmetros de fábrica, né, e que vai afetar, né, a ROM, né, que é onde fica salvo a parametrização no server. Então, só dá um Yes. Então, ele está ali resetando. Ele demora um pouco. Vocês vão notar que o server ele vai fazer alguns barulhos. O read vai ficar piscando em vermelho e a comunicação vai ficar piscando em verde, tá? Enquanto ele está fazendo essa sequência. Beleza. Então ele terminou, né? Resetou para os padrões de fábrica. Então a gente pode continuar aqui a, a nossa parametrização, né? Então, caso naquele primeiro teste ele não tenha funcionado, né? Tipo, eu quero movimentar aqui, ele deu algum erro, com o reset de fábrica ele tem que voltar, né? Então a gente vai usar speed Ctrl S, então speed, e eu posso testar aqui novamente o servo para ver se ele está ok, tá? Então ele fez barulhinho aqui. Então se eu clicar e segurar, o servo ele tem que girar, tá? Então o meu tá certinho aqui, tá? Então vamos lá, agora para o que interessa, né? Que é preparar ele para a gente fazer o controle via a Profinet. Então vocês vão clicar aqui em Set Profinet, vamos aqui em Select Telegram, e para o primeiro teste, a gente vai usar aqui o Standard Telegrama 1, tá? Que é aquela mesma situação que a gente fez com o servomotor, né? Duas words para enviar comandos ao inversor, duas words para você receber algumas coisas do servo, tá bom? Então a gente vai usar esse cara aqui por enquanto. Depois, né, para outra atividade, né, controle de posição, a gente vai usar o telegrama 3 lá, tá? Mas por enquanto, telegrama 1. Então aqui ele tem a tabelinha de tudo que a gente consegue fazer, né? Então, é, habilitar, desabilitar, se quer rampa, se não quer, tudo que a gente pode monitorar. Então ele já está tudo preparado aqui para nós, né? Então note que o bit 10 aqui ele já está em 1 aqui, né? Ele já vai estar preparado, né, para a gente fazer o controle via CLP, tá bom? Vamos para frente. Vamos vir aqui em Parametries. Configuração de rampa, tá? A gente vai deixar ela inativa. Set limites. A gente vai deixar isso aqui como padrão, tá? Então são os limites de torque, né? Torque superior, torque inferior, a speed limit de velocidade, né? Então são os padrões que a gente vai deixar, tá? Configurações de input e output, né? Então a gente tem aqui, né, já algumas coisas pré-estabelecidas, né, como reset na digital, na digital 1, Telin na digital 2, e aqui eu consigo mudar, né,
caso eu queira algum controle ali pelos bornes do servomotor. No nosso caso, a gente não vai utilizar, né? Se você vier aqui para o output, a mesma coisa, né? Falhas, OLL, né? Então a gente tem aqui algumas opções das saídas digitais aqui, tá bom? No nosso caso, a gente não vai estar utilizando, beleza? Aqui, né, em Commission, né, a gente tem aqui algumas coisas para testar, né, a interface, testar o motor, e tem esse aqui, Optimize Drive, né? O que vem a ser esse cara aqui, né? Para a gente otimizar os padrões do seu drive. No nosso caso, vamos clicar aqui na segunda aba, né? E o que vai acontecer, né? É, você pode colocar a dinâmica que o drive vai ter, né? Então, por exemplo, 4, se eu vier aqui, né? Então, é a dinâmica que ele vai usar, né, para fazer o controle, né? Então, até ele se estabelecer ali e ficar adequado para o nosso controle, né? O que a gente vai fazer? Digamos que a dinâmica vai ser 4, vou dar um Enable, tá? Vamos ver por que ele deu esse erro. Vamos voltar aqui. Uhum, tá certo. Trezentos, 500. Esse cara aqui, inativo. Vamos voltar aqui em Commission. Aqui, ó, 360. Tá, faltou colocar isso aqui. Então aqui, vou dar um Start, ele vai fazer toda a parametrização, né? Então o servo ele vai girar. Beleza. Então ele fez aqui, né? Ele calculou todos os parâmetros, mandar um accept. Tá perguntando se eu desejo salvar isso na home. Não. Yes. A gente consegue fazer, melhorar um pouco a dinâmica aqui, né? No nosso caso, só vou mostrar para vocês, né? Então, conforme você pode habilitar ou não aqui, né? Os bits e tudo mais para você fazer o controle, né, dos cálculos que ele vai estar fazendo. Beleza? Daí feito isso, né, a gente está com o drive preparado, né? Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai salvar isso aqui na ROM. Então, vocês vão clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, escrito ROM ali, ó. Então, vamos clicar. Ele já tinha feito, né? Vou fazer de novo.
Beleza, salvo na ROM. Então, está pronto aqui a parte do vAssistant. Tá? Então, vou minimizar isso aqui. E agora o que a gente faz, pessoal? A gente vai lá, né, para o nosso Tia Portal. Né? Então, o Tia Portal ele já criei um projeto aqui em branco, né? Então ele só criei o CPU e fiz um download sem nada lá para o meu CLP. E então agora a gente vai começar a fazer as configurações. Então você vai fazer um projeto normal, né? Com as configurações que você tem aí. E agora a gente vai integrar ele na rede, né? Então a gente vai usar o arquivinho GSM lá, do mesmo jeito que a gente fez no outro vídeo lá, com o inversor de frequência. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em Network View. Né? Então você tem aqui o CLP na tua rede. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Opa! Ele abriu aqui que eu não tinha feito essa configuração, né? Então, vou desabilitar a parte de segurança, porque não vou trabalhar com IoT. Vou desabilitar aqui para usar o sistema legado para IHM. E a proteção vou deixar aqui sem proteção. Tá? Resuminho. Tá? Beleza. Então a gente já está preparado aqui para colocar o arquivinho GSN. Onde é que a gente vai encontrar esse cara? Né? A gente vai encontrar ele aqui no ladinho. Deixa eu arrumar aqui. Vamos encontrar aqui ele no ladinho direito. Né? Então ele vai estar aqui em Outer Field Devices, Profinet IO, Siemens, né? Drivers, Siemens AG, Dynamics. E aqui a gente vai ter as opções. Note que está desde os inversores até o, o servo. Né? Então, no nosso caso aqui, é um servo V90. Né? Então, esse carinha aqui, ó, V90 PN 1.0. Então, vou colocar ele aqui. Tá? Então, colocamos ele na nossa rede, né? No nosso escopo do projeto. Notem que eu tenho aqui o inversor e o arquivo GSM. Tá? Então, ele está dando no Exignet, né? Quer dizer que ele não está assinado, não está numa rede. Então, só clicar aqui em cima e ele vai dar a opção aqui em qual rede você quer pôr. Tá? No nosso caso é PLC1 Profinet Interface. Né? Então, só clicar aqui, ele vai clicar e vai fazer a rede que a gente precisa. Beleza? Outro passo que a gente precisa fazer, né, é colocar o mesmo telegrama que a gente vai utilizar lá. Então vocês vão dar 2 cliques em cima aqui na fotinha do servo. Aqui no lado direito, vocês vão abrir a pasta submódulos. E no nosso caso, a gente vai usar aqui o telegrama 1 PZD 2/2. Só clicar e arrastar. E aqui a gente já consegue ver os endereços que a gente vai usar. Então, 68, 6869, 1, 7071, o outro para entrada e a mesma coisa para saída. Então, ele já nos informa aqui, o tia já nos informa aqui qual que é o endereço que a gente vai estar utilizando para esse telegrama. Beleza? Então, tá aqui, né, os endereços. Então, uma Word 68 e 69, né? 68, né? IW68, uma Word, e uma int, que é 70, né? IW70. A saída é a mesma coisa, que é W68, uma Word, e que é W71, uma inteira. Beleza? Outra coisa que a gente vai precisar fazer, né? Então, caso você nunca tenha colocado esse inversor na rede, você precisa dar um nome para ele nessa rede. Então, se eu clicar aqui com o direito, e vocês vão achar aqui, ó, Assigned Device Name. Então, ele vai abrir a telinha aqui. Vocês vão dar lá um Update List. Caso ele não esteja com o mesmo nome, ele vai falar que ele quer sobrescrever esse nome, ele fica aqui com um símbolozinho amarelo.
né? Daí vocês vão clicar em Assign Name. Tá? No meu caso, ele já está com o nome certinho. Eu só vou dar um close, ou vou dar aqui tá um update list, só para garantir. Tá com o mesmo nominho mesmo, então posso fechar isso aqui. Então não vou mais se preocupar com isso aqui. Feito isso, né, a gente já está com 30% pronto, né, do nosso sistema. Falta, voltar aqui, vincular o endereço de rede. Né? Notem que ele pegou final 2. Né? Então, o que eu coloquei lá na hora que eu parametrizei o servo? Final 4. Então, vamos deixar o mesmo. Então, beleza. Então, servo 6804. Tá? Então, agora sim, né, a gente já está aqui com o nosso projeto praticamente configurado. Né? Então, agora a gente pode fazer a nossa programação do CLP. Né? Vocês vão ver que agora vai virar programação do CLP. Então, belezinha. Né? Então, vamos lá. Não tem nenhum segredo, né? Até então. E a gente vai configurar os endereços aqui agora. Tá? Então, no tia portal, vamos vir aqui, PLC tags, default tag table. E do mesmo jeito que a gente faz com o inversor de frequência, vamos mudar o nome aqui, ó, status word. Tá? Então ele é uma word e ele vai estar no endereço lá que a gente viu, IW68. Vamos ter aqui feedback, velocidade, esse é do tipo inteiro. E vamos ter a control word, né, que o CLP vai mandar informação lá pro servo. Então vamos aqui, control word, ela vai ser um data type de tipo word QW68. E a gente vai ter também a set point de velocidade. Tá? Então, ela é do tipo inteiro. Tá? Então, belezinha. Né? Então, tenho aqui todas as opções. Já vou aproveitar aqui, né, e colocar algumas entradas digitais para o meu sistema. Então, eu vou utilizar aqui, vamos dar o nome aqui de ligar. Vai ser uma booleana. Opa. Vou dar aqui, ó, I0.4, porque minha bancada está com o botão ligado na I0.4. Desligar na I0.5 e reverso, tá? Na IW06. Tá? Então são os endereços físicos que eu estou utilizando ali. Tá? Então, né, a gente tem aqui, né, já nosso sisteminha pronto aí para programação. Já vou mandar essas configurações pro CLP, então vocês vão clicar aqui com o direito. Eu vou fazer um download do device, de hardware and software, tá? Então ele já para com as configurações pro CLP. Desculpa. Ele está falando que o programa que está lá no meu CLP está diferente do que eu estou mandando. No caso, não tem programa nenhum aqui, né? Programa em branco. Então, vou continuar com a sincronização.
Vou mandar o CLP para stop. Beleza, né? Então, dá um finish aqui. O CLP, ele foi para nossa para run, tá? Então agora a gente pode fazer a programação dele, tá? Então, vamos aqui no Program Blocks, no main, e a gente vai fazer, né, aquilo que a gente já fez com o inversor. Então, eu vou ter aqui o ligar e vou fazer um move do, do nosso valor para startar o CLP. O CLP não, né? O servo. Então vai ser, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Control Word. Tá? Qual vai ser esse valor, né? Então lembra lá que eu tinha colocado essa tabela? Né? Então é a mesma coisa do que do inversor. Né? O que, que eu quero fazer? Né? Quero ligar, né? As rampas eu não vou utilizar, né? Então por isso não F2, não F3. Quero habilitar a operação, quero desabilitar aqui o RFG, tá? Então a gente vai usar essas configurações aqui, tá? Então, para me startar, ele acaba convertendo, né, todos os bits dessa word, né, para esse número decimal, que é o que a gente vai fazer, 1151. Então, vou colocar aqui, ó, 1151. Tá? Então, para ligar é isso. Vamos na network 2 aqui, para desligar. Vai ser a mesma estrutura, 1150. Tá? Então, como assim 1150? Porque se eu alterar isso aqui para 0, né, quero desligar, ele vai converter para 1150. Tá bom? Então, 1150, reversão. Vou colocar aqui qual que é o número para reversão. Né? Vamos lá. Né? Aqui, ó. Cadê? Reverse direction. Está em 0. Né? Então, se eu colocar em 1, 3199. Tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu portal. Beleza. Então, ligar, desligar e reverso. Show. Né? Vou fazer aqui um esqueminha para a gente jogar o set point. Então, aqui, norm. Alguma coisa inteiro para real. E alguma coisa real para inteiro. Tá? Então, o que, que eu vou colocar aqui? Ó? De 0 a 100%. Tá? E eu vou colocar uma memória aqui, tá? Então, digamos lá, set point. Tá? Não quero velocidade, só set point. SP. Tá? Vou dar clicar com o direito, define tag. Não quero uma tag local, quero uma global. Então, uma global memory. Beleza. Aqui na saída do bloco norm, vou colocar aqui norm 1. Opa, errei o nome ali. Define tag, isso aqui pode ser uma tag local. Aqui, ó, norm 1. De 0 a quanto será, né? 16.384, tá? Lembrando que se eu usar valor negativo, né, daí ele inverte, né, para ele dar o range dos 27.000 lá, tá? E aqui vai ser o meu set point de velocidade. Então temos aqui, né, eu consigo já inserir, né,
os valores de set point que eu tenho e eu quero pegar um feedback agora do servo. Tá? Então, vamos lá. Mais um norm. Scale. Aqui eu vou pegar lá feedback de velocidade. Então aqui vai ser de 0 a 16.384. Aqui vai ser um norm 2. Vai ser real, tá? Vamos definir. Aqui. Norm 2 de 0 a 100. Tá, ele está dando erro porque ainda não coloquei o dado aqui. Ó. Beleza. Que pode ser mais uma memória, né? Feed FB velocidade. Tá? Definir uma tag, só que não vai ser local, vai ser uma memória global. Show. Né? Então temos aqui ligar, desligar, reverso. Talvez esse cara aqui não funcione, daí a gente faz pelo setPoint. E temos o feedback do nosso servo, né, dizendo a velocidade. E eu vou aproveitar aqui, pegar mais uma chave, a I1.4, tá? Que é para resetar falhas do servo. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Né? Então, a gente vai ter que resetar as falhas, né? Então eu quero resetar por bit mesmo. Então quer dizer que eu vou querer tudo que tiver de falha, eu quero resetar através de um botão, né? E esse cara aqui, né? Ou eu posso fazer, digamos lá, deixa eu zero aqui. Ou eu posso fazer lá por move, né? Ou eu posso acessar esse bit, né? Que é o bit 7 do meu sistema da Control Word. Então, isso que eu vou fazer. Tá? Então, vou vir aqui, nota que é uma bobina normal, e eu vou colocar aqui, ó, Control Word.x7. Tá? Notem que ele aceitou. Né? Então, quer dizer que ele está acessando o bit 7 da Control Word, que é uma Word. Tá? Então, se tiver qualquer falha no servo, né, para mim não precisar clicar nele lá, eu posso fazer por aqui, por esse botão aqui que eu fiz. Tá? Vou fazer download, né, pro CLP. Vamos ver aqui. Set point de velocidade. Vou colocar aqui 50, tá? Só para a gente ter um valor, né, que ele vai rodar lá metade, né, da velocidade do meu servo. Está desligado, né? Não mandei nada aqui para ele, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, vou dar um pulso naquele bit de reset, que foi esse 0.4, tá? Então, tudo que era qualquer falha do servo, ele resetou. E agora, né, eu vou ligar ele. Então, primeiro eu vou apertar o botão de desliga para passar esses parâmetros. E agora eu vou apertar o botão de liga aqui. Né? Então, o servinho está girando aqui. Tá? Então, se eu apertar aqui, desligar, ele desliga. Né? O feedback de velocidade lá. Apertando o reverso. Beleza? Então, funcionou, né? O nosso controle de velocidade via
rede Profinet do nosso servomotor, tá bom? Então, não acabei filmando aqui o servo, né, mas vocês conseguem visualizar aqui, né, que ele funcionou, né? Não sei se vocês escutam o barulho dele aqui, se ele está funcionando, tá? Caso de vocês, na hora de dar o reverso, não funcione, ó, no meu caso aqui, ó, ele não inverteu, ele está jogando o mesmo valor lá, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai ter que fazer esse controle do sentido do giro através do bloquinho aqui, né, do set point de velocidade. Então, se você vier aqui e agora colocar aqui, digamos, um menos 50%, né, o servo ele vai girar no sentido anti-horário, tá bom? Nota que ele está lá, menos 50. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente satisfez, né, o objetivo dessa videoaula, que era fazer o controle de velocidade do servomotor através da rede Profinet, né? Então, usamos o V-Assistant e o Tia Portal com S7200 ali para integrar, né, fazer a programação de tudo. Beleza? Qualquer dúvida pode me chamar aí nos comentários, que daí eu respondo vocês. Tranquilo? Então, o meu objetivo dessas aulas é não ter cortes, né? Então, para ficar mais fácil, né, de vocês verem o que, que eu estou fazendo, né? Então, fica muito bonito, né? A gente fazer tudo com aquele mundaréu de corte, né? E você não sabe que etapa que eu fiz, né? Então, por isso que esse vídeo não tem corte algum. Beleza, pessoal? Então, abraço e até a próxima.